Eu nunca imaginei que uma única manhã de Natal pudesse mudar para sempre a forma como eu via a minha própria família. Mas naquele dia, o dia em que a minha mãe colocou 10 presentes lindamente embrulhados na frente dos filhos da minha irmã e deixou o meu filhinho sentado de mãos vazias ao meu lado, algo se partiu dentro do meu coração. Não era só pelos presentes. Era por anos de dor silenciosa que, de repente, subiram à superfície exigindo ser ouvidas. E talvez seja por isso que hoje eu finalmente estou contando essa história. Porque o silêncio já tinha me custado demais. Antes de começar, só quero dizer, obrigada por estar aqui. Se você gosta de histórias reais cheias de emoção verdadeira, lições de família e um pouquinho de justiça, que a paz nunca falte na sua casa. E se você se inscrever, que a bondade te acompanhe onde quer que você vá. Meu nome é Marlena Vogt, tenho 45 anos. Nasci numa cidadezinha no sul da Alemanha, cercada por florestas altas de pinheiros e invernos silenciosos que pareciam não ter fim. Cresci acreditando que família era tudo, porque era isso que a minha mãe sempre me dizia. O sangue é mais grosso que a água, ela repetia enquanto penteava meu cabelo quando eu era pequena. Mas quando cresci, aprendi algo que todo adulto descobre mais cedo ou mais tarde. O sangue pode ser grosso, mas o favoritismo é mais grosso ainda. Minha irmã mais nova, Helene, sempre foi a filha de ouro. Desde pequenas, ela nunca precisava pedir nada. Minha mãe adorava o riso iluminado dela, as notas perfeitas, os cachinhos loiros impecáveis. E eu era quietinha. Aquela que se misturava ao fundo. Aquela que aprendeu cedo que ser invisível às vezes doía menos do que competir. Mesmo assim, eu nunca tive raiva da Helene. Ela era minha irmã. E quando ela cresceu, casou cedo e teve seus 3 filhos, eu os amei como se fossem meus. Fiz cobertores de tricô para eles, levava doces nas festas, e em todos os aniversários. Mas quando eu tive o meu filho, o Jonas, as coisas mudaram. Desde o começo ficou claro que a minha mãe não se afeiçoou a ele do mesmo jeito que se afeiçoou aos filhos da Helene. Ela pegava os deles no colo, beijava as bochechas, batia palmas quando eles davam os primeiros passinhos no tapete. Mas com o Jonas, ela ficava distante. Como se amar ele demais fosse tirar algo dos filhos da minha irmã. Eu tentei ignorar. Juro que tentei. Dizia para mim mesma que estava imaginando, que era sensível demais, que a maternidade tinha amolecido meu coração. Mas a verdade tem um jeito de bater na janela, não importa o quanto você feche as cortinas. Naquela manhã de Natal, a batida virou um trovão. A sala cheirava a chá de canela e agulhas velhas de pinheiro. A neve pressionava as janelas lá fora, brilhando suave na luz da madrugada. Minha mãe tinha arrumado os presentes debaixo da árvore em pilhas perfeitas, papel vermelho vivo, fitas douradas, etiquetas brilhantes escritas com a letra caprichada dela. Eu segurava a mão do Jonas quando entramos. Ele tinha 6 anos naquela época, curioso, doce, ainda acreditando que o mundo era justo. Os olhinhos dele brilharam quando viu os presentes. Sussurrou para mim: Mamãe, será que a vovó trouxe alguma coisa para mim também? Eu apertei a mão dele e sorri. Claro, meu amor. Mas eu estava errada. Eu vi a minha mãe entregar caixa atrás de caixa para os filhos da minha irmã. Esse aqui é para Clara. Ah, esse é pro Emil. E esse grandão é pro pequeno Noah. As risadas deles enchiam o ambiente enquanto o papel de presente voava como neve colorida. O Jonas esperava pacientemente. As mãozinhas no colo. Aquele sorrisinho cheio de esperança, devagar, devagar, se apagando até virar algo apertado e dolorido. Eu olhei para minha mãe. Ela desviou o olhar. Tem, talvez alguma coisinha pro Jonas? Perguntei com jeitinho. Ela nem olhou para ele quando respondeu. Ah, esse ano não deu tempo. Quem sabe no próximo Natal? Quem sabe no próximo Natal? Essas palavras me acertaram mais forte do que eu consigo descrever. Como se o meu filho fosse uma tarefa que ela tinha esquecido. Como se ele não importasse. Como se ele não fizesse parte dessa família. O Jonas balançou a cabeça devagar,
fingindo que entendia, fingindo que não era importante. Mas eu vi como ele se encolheu. Vi como ele piscava rápido para ninguém perceber as lágrimas se formando. E naquele momento algo dentro de mim rachou como gelo fino de inverno. Porque olha só, eu conseguia aguentar ser ignorada. Passei a vida inteira engolindo pequenas injustiças, me convencendo de que a paz valia mais que o orgulho. Mas ver o meu filho ser tratado como se não pertencesse àquilo ali? Isso eu nunca ia tolerar. Eu não reagi na hora. Fiquei ali sentada, o coração disparado, a respiração presa no peito. Vi minha irmã sorrir com aquele ar de superioridade, como se o mundo estivesse exatamente como deveria ser. Vi o rosto da minha mãe, calmo, satisfeito, sem o menor peso na consciência. E eu percebi algo assustador. Elas nem viam a crueldade. Para elas, não era errado. Não era injusto. Era simplesmente normal. E essa constatação doeu mais fundo do que qualquer presente poderia doer. Eu passei o braço em volta do Jonas e sussurrei: vamos para casa. Eu não confiava em mim para falar mais que isso. Não ali. Não naquela sala onde a felicidade parecia ser algo permitido só para certas crianças. Quando saímos pro frio, o Jonas olhou para mim com aqueles olhos enormes e confusos e perguntou: eu fiz alguma coisa errada, mamãe? Nenhuma mãe deveria ter que ouvir essas palavras. Eu senti um fogo subir no peito, quente, feroz, incontrolável. Não, meu amor, eu disse tremendo. Você não fez nada errado. Às vezes os adultos esquecem como é a bondade. Ele encostou em mim enquanto andávamos pela neve. O silêncio entre nós não era vazio. Era pesado, como o começo de uma tempestade. E aquela tempestade, eu sabia, estava vindo. Porque naquele dia eu fiz uma promessa para mim mesma. Uma promessa que mudaria tudo. Eu nunca mais ia deixar ninguém machucar meu filho daquele jeito. Nem a minha mãe. Nem a minha irmã. Nem ninguém. E o jeito como eu cumpri essa promessa. Bom, é aí que a história realmente começa a se desenrolar. Aquele trajeto de volta para casa pareceu mais longo do que realmente foi. Flocos de neve dançavam devagarinho do lado de fora das janelas do carro, como pequenas penas brancas, e o Jonas encostou a cabeça no vidro, olhando-os cair. Ele não falou. E aquele silêncio magoado, tão quietinho, doía em mim mais do que qualquer briga jamais poderia doer. Eu não tirava os olhos dele pelo canto do olhar, dirigindo, esperando que dissesse alguma coisa, qualquer coisa, mas ele não disse. As mãozinhas dele estavam enfiadas dentro das mangas, os ombros curvados para frente, como se quisesse se tornar menor. Como se, encolhendo, a dor pudesse sumir. Quando chegamos em casa, ele foi direto pro quarto. Sem correr, sem rir, sem pedir o chocolate quente que sempre pedia depois de ficar no frio. Só um caminhar quieto, cansado, até a cama. A porta se fechou bem devagar atrás dele. E eu fiquei ali no corredor, olhando para aquela porta fechada, sentindo algo dentro de mim queimar. Ainda não era raiva, mas o começo de algo muito mais forte. Algo que só ia crescer. Fui para a cozinha e me sentei, deixando o silêncio da casa me envolver. O relógio tic-taqueava na parede. As luzes da árvore de Natal piscavam suavemente pela porta entreaberta. Deveria ter sido uma noite quentinha, cheia de paz. Em vez disso, parecia uma ferida que se recusa a parar de sangrar. Pensei na minha infância, em quantas vezes aceitei as migalhas de carinho que minha mãe decidia me dar. Pensei em todas as desculpas que inventei por ela, no perdão que ofereci sem nem ser pedido. Mas aquilo não era mais sobre mim. Era sobre o Jonas. Meu Jonas doce, tão gentil. E eu não podia deixar que ele crescesse acreditando que valia menos que os outros. Depois de um tempo, entrei no quarto dele. Ele estava deitado de lado, olhando para a parede. Não virou quando me sentei ao seu lado. Quer conversar, meu amor? Perguntei baixinho. Ele balançou a cabeça. Talvez mais tarde. Outro balançar pequeno. Então fiquei ali,
passando os dedos devagar no cabelo dele. Por muito tempo, nenhum de nós falou nada. E de repente, a vozinha dele quebrou o silêncio, tão fraquinha que quase não ouvi. Mamãe, por que a vovó não gosta de mim? Meu coração apertou tanto que quase parou. Engoli em seco, procurando a resposta certa, querendo proteger ele de uma verdade que ainda era grande demais para ele entender. Ela gosta de você, sussurrei, embora as palavras pesassem na garganta. Ela só, nem sempre sabe mostrar o amor do jeito certo. Ele hesitou. Porque ela deu presente para os outros, mas não para mim. Fechei os olhos, me segurando. As escolhas dela não decidem o quanto você vale, Jonas. Você é perfeito do jeitinho que é. Ele virou um pouquinho, só o suficiente para eu ver o cantinho dos olhos brilhando de lágrima. Mas ainda dói, ele sussurrou. E foi naquele exato momento que algo dentro de mim mudou. Um clique silencioso, como uma fechadura se abrindo. Abracei ele bem forte. Eu sei que dói. E eu não vou deixar isso acontecer de novo. Prometo. Quando ele finalmente pegou no sono, fiquei ali do lado dele por muito tempo, olhando o peitinho subir e descer, ouvindo a respiração leve e calma. E enquanto ele dormia em paz, uma tempestade diferente crescia dentro de mim, uma tempestade feita de anos engolindo orgulho, de sentimentos ignorados, de me sentir invisível na minha própria família. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Algo precisava mudar. Não só pelo Jonas, mas por mim também. Fiz o café da manhã, coloquei um chocolatinho na lancheira dele e o levei pro mercadinho de inverno da cidade. Comprei para ele um trenzinho de madeira, pintado à mão por um senhorzinho que sorriu para ele com um carinho de verdade. O rostinho do Jonas se iluminou com uma alegria que eu não via desde antes daquela visita de Natal, e ver aquele sorriso voltar aos olhos dele me deu coragem. Mas mesmo enquanto andávamos entre as barracas, a imagem dele sentado sem presente nenhum no tapete da casa da minha mãe ficava voltando na minha cabeça como um filme cruel. Quanto mais eu via, mais decidida eu ficava. No dia seguinte, liguei para minha irmã. Ela atendeu com aquele tom alegre de sempre. Marlena. Você viu como as crianças ficaram animadas ontem? A mamãe caprichou esse ano, hein? Deixei um silêncio pairar entre nós. Vi, respondi baixinho. Caprichou mesmo. A Helene percebeu que tinha algo errado. Aconteceu alguma coisa? Quase contei tudo. Quase. Mas algo na voz dela, leve, despreocupada, intocada pelo que realmente tinha acontecido, me fez parar. Não, falei, com a voz firme. Não aconteceu nada. Mas tinha acontecido. Algo muito errado. E pela primeira vez na vida, eu não varri para debaixo do tapete. Naquela noite, sentei com uma xícara de chá, olhando as luzes da nossa árvore. Elas piscavam suavemente, dançando nos enfeites que o Jonas tinha pendurado com tanto cuidado. E enquanto eu olhava aquele brilho, entendi o que precisava fazer. Eu precisava me afastar. Não de forma barulhenta. Não com drama. Não queria vingança com crueldade. Não queria grito nem acusação. Mas queria justiça, aquela justiça silenciosa. Aquela que vem de proteger a própria paz, de colocar limite, de não deixar que machuquem mais o meu filho. Então comecei a me distanciar. Devagar. Em silêncio. Quando minha mãe ligou 2 dias depois, perguntando por que a gente não tinha aparecido, falei que estávamos ocupados. Quando minha irmã convidou para um jantar em família, disse que o Jonas não estava se sentindo bem. E quando o Réveillon chegou e passou, não mandei as mensagens alegres de sempre, nem as fotos. As semanas foram passando. No começo, ninguém pareceu notar. Mas aos poucos, devagarinho, notaram. Minha mãe ligou de novo, dessa vez com um toque de irritação na voz. Marlena, por que você está tão distante? Parece que está nos evitando. Evitando. A palavra doeu. Porque a vida inteira fui eu que tentei segurar a família junta. E agora era eu quem criava distância.
talvez a gente só precise de um espaço, falei suavemente. Espaço? Da própria família? Ela perguntou, sem acreditar. Segurei as palavras que queimavam na minha língua. Palavras como você deu espaço pro Jonas quando o deixou de fora como se ele não existisse? Mas não falei. Ainda não. Em vez disso, só disse, sim. Por enquanto. Ela não gostou. Eu ouvi na respiração curta dela. Mas não discutiu. Naquele momento, não. E pela primeira vez em anos eu me senti forte. Ainda assim, força não apagava a dor. Não apagava a lembrança dos olhos do Jonas naquela manhã de Natal. E lá no fundo, eu sabia que algo maior estava vindo, algum confronto, algum momento em que tudo finalmente seria dito em voz alta. E esse momento chegou mais cedo do que eu imaginava, só que não do jeito que eu tinha imaginado. O confronto que eu pressentia, que eu temia, até, chegou numa tarde de domingo silenciosa. Jonas e eu estávamos na sala, montando o pequeno trem de madeira que eu tinha comprado para ele na feirinha de inverno. Aos poucos, nas últimas semanas, o riso dele tinha voltado, como um passarinho que retorna depois de uma tempestade longa. Cada risadinha dele afrouxava um pouco o nó que eu carregava no peito. Eu não precisava de grandes gestos de ninguém. Só precisava que meu filho se sentisse seguro, amado e valorizado. Estávamos concentrados arrumando os trilhos de madeira quando a campainha tocou. Jonas ergueu os olhos para mim. A gente tá esperando alguém? Balancei a cabeça. Não, meu amor. Quando abri a porta, lá estava ela, minha mãe. Envolta no casaco verde-oliva pesado, os lábios apertados numa linha fina, os olhos mais afiados do que eu via há anos. Atrás dela, Helene, de braços cruzados, expressão indecifrável. Marlena, minha mãe começou, sem esperar convite para entrar, a gente precisa conversar. Uma parte de mim quis fechar a porta, dizer que falávamos outro dia. Mas outra parte, talvez a parte cansada, ferida, sabia que fugir daquele momento só ia aprofundar a ferida. Então me afastei e deixei as duas entrarem. Jonas ficou na sala, nos olhando com os olhos arregalados, sentindo a tensão, mas sem entender direito. Dei para ele um sorrisinho rápido de "tá tudo bem" antes de levar minha mãe e minha irmã até a mesa de jantar. Por um longo instante, ninguém falou nada. Depois minha mãe soltou o ar com força, como se estivesse segurando semanas de raiva. "Por que você tá nos evitando?" perguntou. "O que foi que a gente fez para merecer isso?" As palavras dela me acertaram, não por serem duras, mas porque mostravam algo mais fundo, ela realmente não via. Não via o que tinha feito. Ou não queria ver. Respirei fundo. A senhora realmente não sabe. Helene revirou os olhos. "Ah, fala sério, Marlena. Se é por causa do Natal." "É", eu disse baixinho, mas firme. Minha mãe franziu a testa. "Você tá chateada por causa de presentes?" "Só pode ser isso?" O jeito que ela falou, como se fosse frescura, como se eu fosse criança birrenta, fez algo subir dentro de mim. Não era raiva exatamente, era a necessidade de, pela primeira vez, ser ouvida de verdade. "Não foram os presentes", falei. "Foi a mensagem que veio junto com eles." Minha mãe cruzou os braços. "Que mensagem?" Olhei direto para ela, coisa que eu raramente fazia. "Que meu filho não importa para vocês." Um silêncio pesado caiu na sala. Minha mãe piscou, atônita. O sorrisinho irônico da Helene sumiu. "Que bobagem", minha mãe disse, mas a voz tremeu um pouquinho. "Claro que ele importa." "Então por que", sussurrei, "vocês deram 10 presentes pros outros netos e nenhum pro Jonas?" Ela abriu a boca, fechou de novo. O rosto endureceu, os olhos desviaram por um segundinho só. E esse segundinho foi o suficiente. Mesmo que não tivesse sido crueldade intencional, tinha sido descaso. E o descaso corta fundo. "Eu não achei que ia fazer diferença", ela murmurou por fim. "O Jonas é uma criança quietinha."
Ele não reclama. Minha garganta apertou. Ele não reclama porque é gentil. Porque ele não quer incomodar ninguém. Mas gentileza não significa que ele sinta menos. Helene entrou na conversa, voz mais cortante do que precisava. Então agora você tá castigando todo mundo? É isso? Não, respondi suavemente. Eu tô protegendo meu filho. A sala ficou em silêncio absoluto. A expressão da minha mãe vacilou, a segurança dela escorrendo. De repente ela parecia mais velha, não fraca, mas humana. E por um instante eu vi algo brilhar nos olhos dela. Arrependimento? Vergonha? Não dava para saber. Nesse exato momento, Jonas apareceu na porta da sala de jantar, segurando uma pecinha do trem. Mamãe? Sussurrou. Fiz sinal para ele vir. Ele chegou perto, encostando a mãozinha no meu braço. E quando minha mãe olhou para ele, olhou de verdade, algo mudou no rosto dela. Os ombros caíram. Os lábios tremeram. Jonas, ela sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. Vem cá, meu bem. Ele olhou para mim, perguntando com os olhos se podia. Assenti devagar. Ele foi andando devagarinho, inseguro. Minha mãe se abaixou, estendendo as mãos trêmulas. Me desculpa, ela disse, a voz rachando. Eu tô tão arrependida. As palavras ficaram no ar, frágeis como vidro. Senti um ardido atrás dos olhos. Eu tinha esperado anos, para ela reconhecer o favoritismo. Mas nunca imaginei ouvir um pedido de desculpas assim. Eu não quis te machucar, ela continuou, os olhos marejados. Eu achei que você não precisava da mesma atenção que os primos. Eu errei. Eu vejo agora. Jonas ficou olhando para ela, confuso, emocionado. Depois, devagarinho, deu um passo e abraçou ela. O rosto da minha mãe desmoronou de vez em quando ela o apertava forte, as lágrimas molhando o cabelo dele. Helene virou o rosto, braços ainda cruzados, mas os olhos dela também brilhavam. Naquele instante, o nó pesado que eu carregava no peito há anos afrouxou. Não desfez completamente, mas o suficiente para eu conseguir respirar de novo. Fomos para a sala. Jonas, todo orgulhoso, mostrou o trem de madeira para elas. Minha mãe olhava para ele com uma ternura que eu não lembrava de ter visto antes, talvez nunca. Helene se agachou do lado dele, fazendo perguntas, tentando construir uma ponte que nem sabia que estava quebrada. Pela primeira vez em semanas, a casa voltou a parecer quente. Quando o céu escureceu, minha mãe parou na porta, pronta para ir embora. Pegou na minha mão, voz baixa e tremendo. Obrigada por me falar a verdade, Marlena. Eu precisava ouvir. E eu precisava falar, respondi. Nos abraçamos, um abraço longo, silencioso, que parecia o começo de algo novo. Não perfeito, não curado da noite pro dia, mas verdadeiro. Quando a porta se fechou, Jonas se aninhou do meu lado no sofá, encostando a cabecinha no meu ombro. Mamãe, sussurrou, as coisas vão ficar melhores agora? Beijei o topo da cabeça dele. Vão, meu amor. Vão ficar melhores sim. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditava de verdade. Nossa casa estava mais leve. Meu coração estava mais firme. A tempestade tinha passado, não porque a justiça veio com raiva, mas porque veio com verdade, com limites e com a coragem de falar. E talvez, esse tenha sido o verdadeiro presente daquele Natal tão doloroso. Enquanto eu segurava o Jonas bem pertinho, as luzinhas da árvore piscavam suavemente ao nosso redor, jogando reflexos quentes pelo chão. A vida não é perfeita. Família raramente é. Mas estávamos seguindo em frente, com honestidade, com amor e com aquela força quieta que vem quando a gente escolhe a felicidade do filho acima de tudo. Obrigada por ouvir minha história. E se ela tocou seu coração nem que seja um pouquinho, eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse. Que sua casa esteja sempre cheia de calor, de carinho e do amor que você merece.